Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nessa videoaula nós vamos falar sobre igualdade e operações de vetores no plano. Começando pela igualdade. Igualdade, né? Quando dois vetores vão ser iguais, né? Esses vetores serão iguais, né, apenas se as suas componentes forem iguais individualmente. Ou seja, se eu tenho um vetor u com componentes x1, y1 e o vetor v com componentes x2 e y2, né? Eles vão ser iguais, né? Se e somente se x1 for igual a x2 e aqui é y, deixa eu ver aqui. y1 for igual a y2, tá? Então eles vão ser iguais apenas se a componente x desse for igual à componente x desse e a componente y desse for igual à componente y desse, né? Essa é a condição, né? O que a gente vai escrever? Daí, se satisfeita, nós escrevemos que o vetor u é igual ao vetor v, né? Por exemplo, vamos considerar o vetor u igual a 2 e 5 e v igual a 2 e 5, né? Eles são iguais, porque a componente x desse é igual à componente x desse e a componente y desse aqui é igual à componente y desse daqui, né? Vamos pegar um outro exemplo. Esse aqui é o primeiro, tá? Número 2. Imaginemos que o vetor u, né, seja dado pela expressão x mais 1 e 4, enquanto que o vetor v é dado pela expressão 5, 2y menos 6. Tá? Se eu afirmar que esses vetores são iguais, né, eu tenho a condição de determinar quais são os valores de x e y para que isso ocorra, né? Então, se u for igual a v, nós sabemos que u só será igual a v se a componente x1 for igual a x2 e y1 for igual a y2. Né? Ou seja, x mais 1, né, que é o nosso x1, vai ser igual a x2, que é 5. E o y1, que vale 4, seja igual a o y2, que é 2y menos 6. Então, essa é a condição de igualdade aqui, ó, que foi utilizada para determinar os valores de x e y. Tá? Então, agora vamos determinar. Isso significa que o meu x vai ser igual a 4 e o meu y vai ser igual a, vamos ver aqui, 2y igual a 4 mais 6, y igual a 4 mais 6, 10, dividido por 2 é 5. Tá certo? Isso significa que o valor do meu x, que vai aqui, é 4, e o valor do meu y, que vai aqui, é 5. Tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa primeira relação aqui, que é a relação de igualdade entre dois vetores. Essa relação vai ser muito usada, né, futuramente quando a gente tiver esta condição de igualdade entre dois vetores. A gente vai poder igualar as suas componentes e resolver para encontrar as variáveis que se encontram dentro delas. Tudo bem? Vamos para a próxima, que são as operações. Bom, quais são as operações? Vamos definir aqui dois vetores, né, que sejam os vetores u igual a x1, y1 e v igual a x2, y2. E vamos definir também uma constante a que pertence aos reais, né? Dessa forma, nós vamos definir duas operações, que são a operação de soma u mais v, né, a soma de dois vetores, vai ser expressa pela soma de suas componentes. Ou seja, se eu tenho o vetor u composto pelas componentes x1 e y1 e o vetor v x2 e y2, a soma dos dois vetores vai ser a soma da componente x do vetor u com a componente x do vetor 2, né, desculpa, do vetor v, né, x1 mais x2,
E a componente y do vetor soma será a soma da componente y do vetor u com a componente y do vetor v. Então, y1 mais y2. É dessa forma que nós fazemos a soma de um vetor. A soma é feita componente a componente, x com x, y com y. A segunda operação que nós vamos definir é a multiplicação por escalar. Se vocês se recordam, a gente viu essas operações, né, nos vídeos anteriores de maneira geométrica, né? Nós fizemos os gráficos dos vetores e fizemos essas operações. Aqui nós estamos vendo de maneira algébrica. Tá? Então, nós vamos pegar a nossa constante A, definida aqui em cima, e multiplicar por um dos vetores, por exemplo, o vetor U. Como que eu faço para fazer esse produto? Eu vou ter A, x1, A, y1. Né? Então, meu novo vetor ele vai ter todas as suas componentes multiplicadas pela constante A. Tá certo? Então, é dessa forma aqui que a gente faz a multiplicação por um escalar. Vamos ver alguns exemplos? Então, vamos lá. Vamos considerar dois vetores. Dados os vetores U igual a 4 e 1 e V igual a 2 e 6. Nós vamos calcular a letra A. U mais V. Como que a gente vai fazer isso daqui? Para calcular U mais V? Né? De maneira algébrica, nós temos que substituir o vetor U, 4 e 1, mais, né, o vetor V, que é 2 e 6. Tá certo? Agora nós fazemos as somas de suas componentes, né, de acordo com a nossa operação de soma definida aqui em cima. Então nós vamos ter lá componente x do primeiro vetor mais a componente x do segundo, que é 2. E a componente y do vetor soma será a componente y do primeiro mais a componente y do segundo. Então aqui nós temos 4 mais 2, 6, é a nossa primeira componente, e 1 mais 6, 7, é a nossa segunda componente do vetor soma. Então o vetor 4, 1 mais 2 e 6 dá o vetor 6 e 7. Tá? Vamos fazer uma segunda operação aqui. Vamos pegar a constante 3 e multiplicar pelo vetor V. Ver como é que fica. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pegar a constante 3 e multiplicar, né, por cada uma das componentes. Então, 3 vezes as componentes 2 e 6. Isso aqui dá igual 3 vezes 2 na componente x e 3 vezes 6 na componente y. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Tá? Então, esse é o meu vetorzinho 3v, enquanto esse daqui é o meu vetorzinho u mais v. Tá certo? Bom, dessas operações, nós temos algumas propriedades. Né? Então, as propriedades serão válidas para a soma e algumas propriedades aqui válidas para o produto por escalar. Então, vamos lá. Consideremos, né, para quaisquer U, V e W. Né? Para quaisquer vetores aqui, nós temos que U mais V é igual a V mais U. Então, independente da ordem que eu faça a soma, o resultado será o mesmo. Uma segunda propriedade, U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Independente se eu faço a soma de U com V e o resultado somar com W, isso vai ser igual à soma de V com W primeiro e o resultado somando com U. Né? Uma próxima propriedadezinha aqui, U mais o vetor nulo, vai ser igual a U e U mais o oposto de U, menos U, é igual ao nosso vetor nulo. Tá? Então, se eu pegar U e somar com menos U,
né, eu vou obter o vetor nulo. E aqui, se eu pegar o vetor U e somar com o nulo, eu obtenho o vetor U. Tá certo? Então, essas são as propriedades válidas, né, para a soma de vetores quaisquer. Agora, algumas propriedadezinhas que são aplicáveis à multiplicação ao produto por um escalar, né? Então, aqui para os vetores U e V e os reais A e B, temos. Então, eu tenho dois vetores, vetor U e vetor V, enquanto tenho dois númerozinhos aqui, duas constantes, né? A e B. Aqui um vezinho ficou meio feio. Bom, o produto DA com B vezes V é igual ao produto DAB vezes o vetor V. Tá? Então, aqui, independente de eu fazer o produto, de eu fazer o produto de B com V e o resultado com A, eu posso fazer o produto entre as constantes e multiplicar pelo vetor V. Aí nós temos uma segunda propriedade, A mais B vezes o vetor V vai ser igual a AV mais BV. Eu posso fazer a soma das constantes e multiplicar depois o seu resultado pelo vetor V, assim como eu posso fazer a distributiva, né, e multiplicar a constante A por V, e multiplicar a constante B pelo V, e depois fazer a soma desses dois novos vetores. Eu tenho uma nova distributiva aqui, agora em relação à soma vetorial. Deixa eu fazer o U primeiro, mais V. A vezes U mais V é igual a AU mais AV. Posso fazer a soma vetorial e depois multiplicar pela constante, assim como eu posso fazer o produto da constante pelos vetores U e V e depois somar os resultados. E aqui um elemento neutro da multiplicação, U vezes V é igual a V. Né? Então, se eu pegar um vetor qualquer e multiplicar pela constante 1, eu vou ter o próprio vetor. Então, tomem cuidado, que o elemento neutro da multiplicação é o número 1, né? Que 1 vezes V dá V, e o elemento neutro da soma é o vetor nulo, porque V mais 0 dá o vetor V. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa nossa aula. Aqui nós vimos igualdade e operações. Na próxima videoaula nós vamos trabalhar alguns problemas aplicando essas propriedadezinhas. Até lá!